Olá, meu nome é Andréia, sou professora de Geografia do Campus Palmas e hoje nós vamos estudar os principais conceitos da geografia. Esses conceitos são lugar, região, território, paisagem e espaço geográfico. Talvez não seja possível nessa aula nós estudarmos todos esses conceitos, mas eu preciso que vocês entendam que esses conceitos são categorias de análise muito importantes para a geografia, no desenvolvimento das suas pesquisas e dos seus estudos científicos. E aí eu trouxe para vocês aqui nosso primeiro conceito, é o conceito de lugar. Lugar está aí, ó, é um espaço em que há um vínculo de identidade e relações emocionais são construídas. E para explicitar isso, eu trouxe um pouquinho para vocês da minha história pessoal. Aqui eu trouxe 4 imagens de lugares que são muito importantes para mim. Então aqui você tem essa primeira imagem aqui, é a entrada da escola que eu estudei todo o meu ensino fundamental. Eu estudei 10 anos nessa escola, do meu jardim ao meu 9º ano. Aqui é a parte interna da escola, olha os alunos brincando aqui no pátio. Eu estudei nessa escola durante 10 anos. Já saí do ensino fundamental há bastante tempo. Mas todas as vezes que eu passo na entrada dessa escola, que eu passo na rua onde essa escola está, o meu coração fica quentinho, né? Minha mente se enche de lembranças, porque aquela localidade é um lugar para mim, é um espaço onde eu estou ali com as minhas relações emocionais construídas com aquele lugar. Aqui eu trouxe uma praia. Essa é uma praia era Praia da Carreira Comprida, no município de Porto Nacional. Eu frequentei muito essa praia também na minha infância e na minha adolescência. Eu sou tocantinense. E ela, assim, era um lugar muito especial para mim. Hoje eu não posso mais visitar a Carreira Comprida, porque quando houve a formação do reservatório da usina Luiz Eduardo Magalhães, ela foi inundada. Mas quando eu olho as imagens, eu pego as minhas fotos e olho as imagens, esse lugar ainda também fala ao meu coração, me traz lembranças, me traz memórias significativas. E aqui eu trouxe uma outra imagem aqui do nosso lago aqui, né, do reservatório da usina Luiz Eduardo Magalhães, de uma das praias que a gente frequenta aqui em Palmas. Então esse aqui também se tornou um lugar especial para mim hoje. Então, vocês entenderam o conceito de lugar? Lugar é um conceito muito ligado às nossas relações construídas com o espaço. Então, por exemplo, a casa da sua avó é um lugar para você, não é um lugar para mim, mas é um lugar para você. Então, o lugar, ele tem sempre esse vínculo de memórias e emoções construídas com o espaço. Então, nós vamos ver agora o conceito de território. Olha só o que diz aí no conceito de território. Porção do espaço definida a partir das relações de poder e delimitada por uma fronteira. Então, eu trouxe aqui para vocês o mapa do Estado de Israel. O Estado de Israel tem aqui as suas fronteiras, olha, muito bem definidas, né? Os seus vizinhos fronteiriços aqui, Líbano, Síria, Jordânia, Egito, aqui o Mar Mediterrâneo, aqui abaixo o Mar Vermelho. Então, você tem aqui o conceito de território muito bem definido. E o território, muitas vezes, ele é disputado. Então, dentro aqui dessa área, você também tem 2 porções aqui, que são a Cisjordânia e a faixa de Gaza, onde você tem uma maior ocupação da população palestina, que reivindica esses territórios para a formação do Estado palestino. Então, no conceito de território, a gente tem que lembrar sempre que há muitas vezes, um envolvimento aí de uma luta, né, de uma busca por domínio do espaço físico para que haja o exercício do poder nesse espaço físico. Aqui eu trouxe para vocês terem uma noção de que a noção de território ela não está ligada só ao conceito de estados-nações. Mas aqui você tem, por exemplo, nesse mapa, um mapa do município de Palmas. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo são as linhas, essas linhas aqui, elas são as fronteiras do município de Palmas. Então, nesta área aqui, você vai ter a governança do Poder Executivo
e do Poder Legislativo estabelecidos aqui para o município de Palmas. E aí ele vai fazer fronteiras com vários outros municípios aqui do estado do Tocantins. Dentro do município de Palmas, você vai ter a cidade de Palmas, você vai ter a zona rural de Palmas, você vai ter os distritos de Palmas, Taquarussu, Buritirana. Então, aqui é a área do território do município de Palmas. Agora nós vamos ver o conceito de paisagem. O conceito de paisagem diz aí, conjuntos de objetos sociais ou humanizados e naturais que podemos captar com os nossos sentidos, todos os sentidos, visão, audição, olfato, tato. E a paisagem, ela revela como nós percebemos o mundo, mas ela não vai explicar como se dá essa construção do espaço. E aqui você tem dois tipos de paisagem, uma paisagem natural, eu trouxe aqui uma imagem do deserto de Saara, e aqui uma paisagem humanizada. Eu trouxe aqui uma imagem da cidade de Dubai. Então, você tem aqui duas paisagens bem diferentes. Uma nós chamamos de paisagem natural e a outra nós chamamos de paisagem humanizada, ok? E agora o conceito de espaço geográfico. O conceito de espaço geográfico é um conceito muito importante para a geografia, porque o espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia. E ele vai identificar as relações humanas com o espaço físico. E por meio dessa relação, os seres humanos vão estar transformando, organizando e dando à dimensão espacial um valor essencial para a existência humana. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês do Parque Sazamar, aqui em Palmas. Então, você percebe aqui paisagem natural, mas você também percebe paisagem humanizada nesse espaço geográfico. E ele foi transformado, ele foi organizado para ser aqui um ambiente de lazer, um ambiente de prática de esportes, um ambiente de desenvolvimento de cultura, um ambiente de relações sociais, desenvolvimento das relações sociais. Aqui, então esse espaço ele foi transformado para atender, né, às necessidades da existência humana. Então o espaço geográfico é um espaço produzido. E aí a gente tem aí um conceito do professor Rui Moreira, que é um conceito muito importante. Ele diz aí, ó, a formação espacial deriva de um duplo conjunto de interações que existem de forma necessariamente articulada. O conjunto das interações homem-meio e o conjunto das interações homem-homem. E aí essas interações elas vão acontecer de forma como? De forma simultânea. E elas são duas faces de um mesmo processo. O homem vai tentar estar interagindo com outro homem e transformando o espaço, e vai estar interagindo com o meio e transformando o espaço, construindo o que nós chamamos de espaço geográfico. E aí o espaço geográfico, ele reflete a produção histórica que vai variar de acordo com o tempo. Olha só, aqui eu trouxe duas imagens de uma mesma realidade de espaço geográfico. Aqui é a Avenida Paulista, tá? E aqui também é a Avenida Paulista. Aqui é a Avenida Paulista quando ela foi inaugurada em 1891. Ela foi a primeira avenida planejada da cidade de São Paulo. Ela já foi planejada para ser uma avenida com imóveis ali elitizados, né? Você pode perceber aqui pelo padrão das construções, tá certo? E aí, ela foi inaugurada em 1891, na época em que São Paulo só tinha em torno de 100 mil habitantes. Olha que diferença gritante, né, da situação atual de São Paulo. E aí a Paulista também foi a primeira avenida asfaltada de São Paulo, no período da década de 1940. Ela foi asfaltada como nós a conhecemos hoje. E olha hoje a imagem da Paulista, bem diferente dessa imagem da Paulista de 1891. Mas ela foi aqui transformada ao longo do processo histórico, refletindo aí essa evolução do processo histórico. E aqui eu trouxe para vocês perceberem como o espaço geográfico vai sendo transformado de acordo com as necessidades humanas mesmo. Essa aqui é uma igreja, tá, na Holanda, e aqui ela foi transformada de igreja em uma boate, chama-se Boate Paradise, ali na Holanda. Então, você teve aqui uma transformação desse espaço para atender
a outras necessidades humanas ali para a população da Holanda. Aqui outra igreja na Holanda também transformada, aqui no caso não em uma boate, mas em uma livraria. É uma igreja gótica na Holanda que foi transformada em uma livraria. Então, o espaço geográfico vai refletir essa produção do espaço ao longo do processo histórico e das necessidades, das mudanças e das alterações das necessidades humanas. Aqui eu trouxe uma outra imagem para vocês. Essa aqui é uma imagem de Palmas nos seus primeiros anos, tá? Aqui você tem a construção da prefeitura. Então você pode observar que hoje, quem já visitou Palmas, percebe que a paisagem hoje aqui ela é bem diferente. Você praticamente não tem mais nesse espaço aqui áreas de paisagem natural. Isso aqui está hoje intensamente habitado e construído, né, e transformado para atender as necessidades humanas. Aqui, olha a imagem da Prefeitura de Palmas hoje. Aqui eu trouxe uma outra imagem, olha o primeiro terminal rodoviário de Palmas. O primeiro terminal rodoviário de Palmas, ele ficava aqui na porção central da cidade. Aqui hoje, onde fica próximo às principais redes hospitalares e de clínicas de Palmas. Então, era aqui, onde você hoje tem várias clínicas e hospitais. Próximo a essa região aqui, você tinha o terminal rodoviário de Palmas. Hoje, o terminal rodoviário de Palmas está em uma área mais distante, bem distante da porção que nós chamaríamos, né, de central, mas bem que Palmas não tem uma porção central, mas aqui é uma região mais... O terminal rodoviário está instalado numa região bem distante do Palácio Araguaia, enquanto que aqui ele era instalado bem próximo à área do Palácio Araguaia, tá? A produção do espaço geográfico ele também se dá a partir das contradições sociais e econômicas da nossa sociedade. Quando a gente observa o espaço geográfico, a gente pode analisar essas contradições, percebendo não só as suas causas, mas também as suas consequências. E eu trouxe para ilustrar isso para vocês a imagem aqui de 3 unidades habitacionais. A primeira aqui é esta casa, na verdade esta mansão, né? Ela é uma das mansões mais caras da cidade de São Paulo. Ela custa em torno de 70 milhões de reais. Ela tem em torno de 8 mil metros de área construída, para vocês terem uma ideia, o equivalente a um campo de futebol. Nessa casa você tem 5 andares, tá? Ela tem uma adega para 5 mil garrafas, ela tem quadra de tênis, ela tem quadra de squash, ela tem piscina coberta, piscina descoberta. É uma casa gigantesca, imagina, 5 andares. Aqui embaixo você tem uma outra imagem de uma casa muito bonita também. Aqui na verdade não é uma casa, é um apartamento, um triplex. Esse triplex também é considerado uma das casas, das unidades habitacionais mais caras de São Paulo. Ele custa em torno de 69 milhões. Esse triplex, para vocês terem uma ideia, só de vagas na garagem, o dono desse triplex tem 14 vagas na garagem para os seus carros. Nesse triplex aqui, eles têm cinema com 16 lugares, eles têm estúdio de música, salão de jogos. Na suíte principal tem banheira, sala de massagem, estação de cabeleireiro, maquiagem. Tem um closet muito generoso nessa mansão aqui, nesse triplex. Tá? E ele custa, né, a pechinchinha de 69 milhões de reais. E aí você tem aqui essa outra imagem aqui dessa casa, num bairro periférico, em uma região de favela em São Paulo. E aí você pensa assim, qual a relação entre essas mansões e esta casa nesta favela? A relação que nós temos aqui é a proximidade geográfica. Olha só, esse aqui é o bairro Cidade Jardim. O bairro Cidade Jardim é um bairro nobre em São Paulo. E nesse bairro nobre é onde estão localizados aquele triplex, né, aquele prédio de apartamentos com aquele triplex, e onde está localizada aquela mansão de 70 milhões de reais que eu falei para vocês. E aqui, onde aquele
aquela casa ali que eu mostrei para vocês, esta casa aqui, ela está localizada nesta favela aqui, chamada Favela Panameira. A Favela Panameira, ela está aqui, muito próxima aqui ao bairro Cidade Jardim. O bairro nobre e o bairro aqui da população de baixa renda. Um coladinho no outro. É ou não é uma contradição muito significativa? Aqui você tem uma outra imagem, olha. Aqui é a Favela Panameira e aqui são os prédios do bairro Cidade Jardim. Alguns prédios aqui de escritórios, prédios comerciais e outros prédios residenciais. Aqui eu trouxe uma outra contradição. Essa aqui é uma escola que inaugurou em São Paulo recentemente. É uma escola que tem a sua primeira unidade nos Estados Unidos. O slogan dessa escola eles afirmam que é uma escola que forma futuros líderes, tá? Líderes políticos, líderes de grandes empresas, líderes do setor acadêmico, da área acadêmica. Então, ela é uma escola que forma líderes. Ela tem aqui uma infraestrutura fantástica, professores com excelente formação, e a mensalidade aqui desta escola é uma mensalidade, óbvio, muito cara, e ela é uma escola voltada para a elite. E aí você tem estas outras escolas. Aqui você percebe claramente a falta de infraestrutura, enquanto essa é uma escola com uma infraestrutura extremamente pensada e planejada para atender aos interesses dos seus alunos e possibilitar que eles tenham que a infraestrutura e que os professores, tudo isso seja um facilitador no seu processo de ensino e aprendizagem. Essas escolas aqui contam visivelmente, né? É possível vocês visualizarem isso, com muita precariedade, onde os professores, mesmo sendo profissionais qualificados e que tenham paixão pela licenciatura, terão dificuldade muitas vezes de desenvolver as suas aulas em virtude das precariedades das instalações e da precariedade de apoio ao processo de ensino-aprendizagem, com equipamentos, com infraestrutura básica e necessária para que esse processo aconteça. Para a gente fechar, é importante a gente entender que o espaço geográfico, ele é um espaço onde o homem vai construir relações harmônicas ou desarmônicas, e que as ações humanas, elas podem gerar maior ou menor impacto na produção do espaço geográfico. E esses impactos vão gerar consequências para a humanidade, sejam consequências positivas ou negativas. E aí eu trouxe essa imagenzinha aí para nós fecharmos, né? Duas pessoas aqui sentadas em balanços na árvore, serrando a árvore. Infelizmente, a humanidade, ao longo dos últimos séculos especialmente, no processo de construção do espaço geográfico, ela também tem degradado o ambiente natural e trazido impactos para a sua própria existência. Então, quando nós avaliamos todas essas contradições que nós percebemos no espaço geográfico, nós podemos perceber, pessoal, que a produção do espaço geográfico ela se dá nas esferas econômica, na esfera cultural, na esfera social e em outras esferas. E aí nós percebemos que o espaço geográfico ele é fruto de como nós enxergamos a realidade. E ele vai interferir nas diferentes formas e maneiras como nós podemos apreender a realidade, né? Como nós podemos perceber a realidade e de que forma essa realidade vai trazer significados para nós. Então, o conceito de espaço geográfico é, por isso, um conceito muito caro para a geografia. Assim também, óbvio, como os conceitos de lugar, paisagem e território que nós vimos aqui hoje. Eu espero vocês na nossa próxima aula e que vocês tenham gostado bastante do que vocês aprenderam aqui. Um beijo!